Nesses vídeos aí fica marcado, então, só a minha voz, né? Apesar de agora vocês verem o vídeo, né? Junto, mas fica só a minha voz. Então vamos lá. Então, agora o tema, né, que a gente trabalha é a origem da Terra e da Lua. E com isso eu vou cumprir um dos pontos da ementa, que é aquele que fala sobre a origem da Terra. Então lembrem-se que esse curso, a astronomia ela colabora na formação de vocês com a geologia. Então esse é o ponto que a gente colabora com a geologia, a respeito da origem da Terra e da Lua. E depois nós vamos colaborar com a cartografia, porque vamos trabalhar com coordenadas geográficas, latitude e longitude. Tá? Depois nós vamos colaborar com a climatologia, mostrando como que acontecem as estações do ano, como que é essa trajetória que a Terra faz em torno do Sol, a órbita. Então é isso, é climatologia, cartografia e geologia. Então aqui veio a primeira parceria, pessoal da geologia. Né? Então vamos tratar aí dessa formação da Terra e consequência da Lua. Muito bem, uma coisa interessante que acontece aqui é que o nosso planeta ele tem núcleo, manto e crosta. Nem todos os astros do sistema solar são assim. Tá? Então, existe uma ideia de que simplesmente aqui, como aparece nessa ilustração, aqui a primeira, né? Então tem aqui um núcleo metálico que se juntou, depois rochas que se juntaram e depois gases. Isso aqui é uma ideia antiga que não vale para o nosso planeta. Não vale. Não vale. Então o pessoal achava que as camadas da Terra elas vieram depois. Não é isso. O que ocorreu foi essa chamada acreção homogênea, que eram materiais muito parecidos. Hoje a gente tem o exemplo disso nos chamados meteoritos condritos. Condritos são os meteoritos mais antigos do sistema solar, a matéria-prima do sistema solar, e o que mostra é que quando a massa ainda é pequena, eles têm essa forma irregular. Depois que passa de 300 quilômetros de diâmetro, ganha o formato esférico. A gravidade consegue espremer de tal maneira que provoca um aumento de temperatura aqui dentro, aumento de pressão, o material derrete e consegue ser moldado pela gravidade e ganha a forma esférica. Então, com isso, veio uma chamada diferenciação secundária, vocês estão vendo aqui, ó, em que o núcleo ganhou os materiais mais pesados e os outros materiais mais leves ficaram em volta. Aqui tem uma palavra importante, desgaseificação. O que é isso? São gases que saíram do manto da Terra. Então o que acontece é que com essa acreção formou primeiro o manto terrestre, o manto derretido sofreu uma perda de metais que foram para o centro, maior densidade, e esse material derretido, na forma de vapores, inclusive, acabou saindo por fendas na superfície. E isso formou a atmosfera. O que era água, vapor, choveu e formou toda a água da superfície. A superfície superior, portanto a camada mais externa do manto, perdeu calor, formou a crosta. Então o manto originou o núcleo, o manto originou a crosta, o manto originou a atmosfera e o manto originou os oceanos. Olha que bonito. Bom, então eu tenho aqui o exemplo aqui, ó, do condrito. Né? Então são corpos primitivos do sistema solar que batiam um contra o outro, fragmentava, e são os pedaços que a gente tem hoje por aí. Aqui mostra mais um exemplo de um corpo que cresceu, ficou esférico nessa acreção, esse que está com a letra B, e depois teve essa diferenciação. Olha lá, formou um núcleo no centro, um manto em volta e uma crosta formada de material solidificado e lava vulcânica, inclusive. E quando um corpo desse fragmenta,
o que acontece é que é jogado para o espaço os pedaços dele. Então a gente tem meteoritos que caem na Terra, que são pedaços do núcleo do planeta, do manto do planeta, da crosta desses planetas. Muito bem. Interrompeu, voltou a gravação. Muito bem. Então, o que acontece é que aqui na Terra caem corpos do espaço. É o que a gente chama de meteoritos. Quando eles estão lá no espaço, a gente chama de meteoroide. Ao atravessar a atmosfera, a gente chama de meteoro, porque é um fenômeno atmosférico. Meteoro, daí a ciência chamada meteorologia. Todos os fenômenos que ocorrem na atmosfera são estudados pela meteorologia. Em particular, esse é um fenômeno interessante, porque são rochas, fragmentos de outros planetas que caem na Terra. Ao cair na superfície da Terra, a gente chama de meteorito. No entanto, tem tanto lixo espacial colocado aí pelo ser humano que acaba que de vez em quando atravessa a atmosfera fragmentos de equipamentos, de pedaços de satélites, foguetes, tá? Bom, e aqui a gente vê, olha, tem o tal do, aqui por curiosidade, né, que eu vou mostrar para vocês. O condrito carbonáceo é um tipo de meteorito. Ele é de um planetesimal primitivo. O que é o planetesimal? Seriam aqueles corpinhos iniciais que originaram o planeta Terra. Depois tem uns condritos aqui com uma massa maior, a ponto de que ele teve uma diferenciação interna. Então formou um núcleo interno, um núcleo externo, formou um manto, formou uma crosta. Então a gente está chamando aqui de planetesimal metamórfico. E a gente encontra condritos desse tipo. Então tem aqui, ó, esse tipo 3 aqui, ó, material da crosta. Esse tipo 4 aqui, material do manto. Esse tipo 5, material do núcleo externo. Esse tipo 6, do núcleo interno. Então, pela petrografia, que é o estudo dos minerais desses meteoritos, consegue-se ter uma ideia de qual era o pedacinho de dentro ou da superfície desses planetas pequenos e primitivos que foram desmontados. Aqui tem um corpo maior, já tipo terrestre, né? Formando aqui um núcleo grande, um manto derretido, uma crosta até razoavelmente espessa, com fenômenos chamados tectônicos acontecendo aqui na superfície, né? E o que acontece? A gente recebe aqui na Terra meteoritos ferrosos, meteoritos metálicos, que nitidamente eram dos núcleos desses astros. A gente recebe aqui também corpos de outros tipos mais rochosos que indicam que eram da crosta desse planeta. E outros que é da interface entre o manto e o núcleo. Aqui não tem o exemplo, mas existem isso, que são meteoritos rochosos com um monte de pedaços de metal, tá? Indicando que é da interface manto-núcleo. Então é uma forma de a gente conhecer outros astros que deixaram de existir ou que estão fragmentados no cinturão de asteroides, por exemplo, que tentaram formar pequenos planetas e essa fragmentação aconteceu pela ação gravitacional de Júpiter, que quebrou eles. Eles juntavam de novo, quando passava perto de Júpiter, Júpiter quebrava de novo. Ou foram impactos, colisões entre eles que acabaram quebrando. E um outro que mostra aqui são os meteoritos lunares, meteoritos de Marte. Tem impactos tão violentos na superfície de Marte e da Lua que pedaços da crosta são ejetados para o espaço e depois de centenas de milhões de anos caem na Terra. Então hoje na Terra são conhecidos um monte, acho que são 180 meteoritos provenientes da Lua. Então antes de mandar missões para a Lua, a gente já sabia como era a Lua. A gente já tinha meteorito aqui. E conhecemos até hoje. Tanto que é uma maneira de comprovar que o que foi trazido é igualzinho ao meteorito que caiu aqui. Tá? Claro que existem diversificações, mas quando se vai fazer a proporção de elementos químicos, dá para diferenciar do que é do planeta Terra e do que é externo. Marte é a mesma coisa. A partir do momento que se mandou esses jeepzinhos, os rovers, analisar a superfície de Marte, se esperava encontrar
e comprovar o que já se conhece de Marte, a partir dos meteoritos aqui presentes. Tá? Então, lembrando que os soviéticos, na época da União Soviética, eles mandaram naves robóticas para a Lua, que coletaram a amostra da Lua e voltaram para a Terra. São gramas, algumas gramas. Então, os soviéticos têm amostra de rocha lunar, gramas. Os estadunidenses fizeram a mesma coisa. Também tem, que foi trazido. Tem o que os astronautas trouxeram. Já vou mostrar para vocês até o total ali de rochas que foi trazido. Quantos quilos foram trazidos. Tá? E tem os robôs que foram para a superfície da Lua e analisam ali. Então, hoje, por exemplo, tem um robô chinês analisando. Então, vai se comprovando que são os mesmos materiais. Né? Que ninguém ficou inventando viagem para a Lua, pelo amor de Deus. Tá? Chinês, ex-soviético, atual russo, os caras sabem muito bem que as amostras de rocha que os Estados Unidos trouxeram são verdadeiras. Inclusive, existem gramas dessas amostras que elas circulam museus pelo mundo, elas estão disponíveis. E, portanto, milhares de cientistas já tiveram amostras dessas rochas na mão, comprovando que são da Lua. Tá? Bom, sempre, né? Vocês querendo interromper, alguma pergunta que surge no chat, se alguém puder ler, né? Eu não vejo o chat quando compartilho a tela. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, abre o microfone, fica à vontade para interromper a qualquer momento. Tá? Bom, essa imagem mostra para a gente, claro, sempre artística, né? É de um artigo de uma revista mostrando que a Terra ela teve diferentes ambientes e a cada etapa dos ambientes da Terra formaram-se famílias de minerais. A coisa é assim, quando o sistema solar nasceu, havia apenas 12 tipos de minerais da família das chamadas olivinas. Vocês vão ouvir de novo esse nome quando estudarem geologia. Tá? Família das olivinas. E o que aconteceu é que, durante a formação da Terra, por vários impactos dos chamados planetesimais, naquela nuvem que deu origem ao sistema solar, foram iniciados processos com o derretimento das rochas, e isso forma um magma. O magma é rocha derretida. Quando esse magma ele está abaixo da crosta, ele está no manto, a gente chama ele de magma. Ele forma a câmara magmática dos vulcões. Quando o material é exalado pelos vulcões, o que acontece é que esse material se transforma em lava. Então, por que a lava é diferente do magma? Porque o magma ele é mais rico em substâncias. Essas substâncias se perdem ao momento em que a lava sai do vulcão, ou ela tem contato com a atmosfera, ou ela cai no mar, evapora um monte de coisas, pronto, se perdeu um monte de substâncias para a gente conhecer melhor como é por dentro da Terra. Tá? Então, nesse processo, surgiu aqui, por volta de 4,6 bilhões de anos, durante a fase de formação da Terra, que durou aí menos de 100 milhões de anos, 200 novos minerais. E aqui está o zircão como um exemplo. Tá? Então está aqui, ó, mais de 200 minerais, está escrito aqui. Espero que vocês vejam essa setinha laser que eu estou mostrando aqui, que eu estou usando ela para todo lado aqui, espero que vocês vejam a setinha. Bom, então essa é uma fase chamada de Terra Negra, que durou aí por volta de 100 bilhões de anos, 100 milhões de anos, tá? Então a Terra nasceu em 4,56, né? 4,5, e aqui está 4,4. Portanto, durante uns 100 milhões de anos, a superfície da Terra ficou desse jeito aqui, cheio de erupções vulcânicas, muito parecida com a situação que a gente conhece ainda hoje do planeta Vênus, que é um planeta cuja superfície
é toda de derrames de lava vulcânica. Claro que Vênus teve um oceano, mas devem ter ocorrido tantas erupções vulcânicas posteriores que tamparam os sedimentos formados pelos oceanos. A gente não conhece regiões sedimentares em Vênus ainda, né? E interessante, aqui ó, dá exemplo, lepidolita e o berilo, são minerais que se formaram nessa época, e aqui no texto está colocando que formou-se cerca de 1,5 mil minerais. Então, presta atenção, o sistema solar começou com 12 minerais. Durante aquela fase inicial, formaram-se 200 minerais. Todos esses minerais são de origem de rocha derretida e quando ela solidifica, formam-se diferentes... Essa ideia eu quero que vocês entendam. No magma, na lava, está tudo espalhado. Quando solidifica, mistura coisas e congela aquilo, né? Fica sólido. Esse processo de misturar e solidificar é que geram minerais diferentes, tá? Só um instantinho, vou fechar uma porta aqui. Pronto. Tentando reduzir o ruído aqui. Muito bem. Então formaram-se aí 1,5 mil minerais. Então até agora, nessa fase aqui de 100 milhões de anos, já apareceram aí quase 2 mil minerais, né? Depois teve uma outra fase, a chamada Terra Vermelha, aquela era a Terra Negra, essa Terra Vermelha, olha, há 2 bilhões de anos atrás. Há 2 bilhões de anos atrás, o nosso planeta tinha água acumulada na forma de mares, lagos, rios, oceanos, mas o que acontecia é que não tinha seres vivos ainda, ou muito primitivos, né? E o que aconteceu é que a água, em presença desses materiais de lava vulcânica, que tem ferro, o oxigênio da água começou a enferrujar as rochas e a Terra ficou vermelha. Um dos minerais que aparece aqui é a turquesa, tá? E aparece um outro aqui que é um fóssil chamado estromatólito, que foram os primeiros organismos cianobactérias. Aparece aqui assim nessas manchas verdes aqui, que as primeiras que começaram a produzir fotossíntese e liberar oxigênio para a atmosfera. E quanto mais oxigênio foi liberado para a atmosfera, mais enferrujadas essas rochas ficaram. Então a Terra, por volta de 2 bilhões de anos, parecia-se muito com o planeta Marte. Marte ficou vermelho até hoje, mas é que a água de Marte evaporou e em parte infiltrou no subsolo e congelou. A água está lá. A Terra teve essa fase. Mas depois o que aconteceu é que a vida foi proliferando no planeta, né? E nós tivemos uma fase de terra branca, quando teve... Porque assim, antes tinha muito metano na atmosfera, então a Terra ela era quentinha. Conforme aumentou a quantidade de oxigênio, o oxigênio ele tira calor da atmosfera. O planeta esfriou porque tinha excesso de oxigênio. E com isso esfriou de tal maneira que as calotas polares surgiram pela primeira vez no planeta Terra, dos dois polos, norte e sul, e elas cresceram até o Equador. O planeta inteiro virou uma grande bola de neve. E isso aqui está marcando 700 milhões de anos. Na verdade, aconteceu uma outra fase antes, de 900 milhões de anos, derreteu um pouquinho e depois de 700 milhões de anos aí cobriu tudo de uma vez. Mas a cobertura toda começou por volta de 900 milhões. E nessa época, poucos minerais foram formados, pouquinhos. Um deles é o caulim, que é um material sedimentar que vem do atrito entre o gelo com rocha, que vai raspando e formando esses depósitos. Depois, pela tectônica de placas, esse gelo todo foi quebrado, o planeta esquentou, a vida proliferou e o planeta ficou verde, como é até hoje. Então, nos últimos 400 ou até 500 milhões de anos até hoje,
o planeta continua verde. E com isso, a presença da vida no nosso planeta fez com que aumentasse absurdamente o número de minerais. Aqui está mostrando a aragonita, aqui está mostrando um fóssil de um trilobita, que era um inseto caranguejinho, escorpiãozinho, que vivia em água salgada. É o precursor das aranhas, precursor das formigas, dos insetos, tá? O trilobita. E hoje a gente conhece 4.400 minerais no planeta Terra. Portanto, cerca de 2.000 minerais foram produzidos pela presença da vida. Os seres vivos interagindo com as rochas produziram novos minerais. É assim que funciona. Tá? Então, bom, isso é uma curiosidade. Vamos mudar aqui de assunto. E a Lua? Como que a Lua se formou? Está lá a Lua linda, bonita no céu, a gente olha para ela e essa foi uma pergunta que por muito e muito tempo se fez. Como que foi a origem da Lua? Como é que a Lua foi parar lá? Se vocês assistirem a esse vídeo que eu recomendei, que é o episódio 10 da Terra-Lua, produzido pela HBO, apresentado pelo Tom Hanks, a série inteira ela é muito bonita. São 3 episódios, mas esse episódio é muito especial. O professor de geologia diz para os astronautas, numa noite em que eles estão no acampamento, né, que eles estão fazendo durante o dia a coleta de rochas e fica lá no deserto onde eles estão coletando as rochas. E à noite ele olha para a Lua e fala: vocês têm chance de ajudar os cientistas, os geólogos, a dizer qual é a origem da Lua. E ele fala das 3 teorias que eu vou apresentar agora, né? Que seria a captura da Lua, ela estava passando e foi capturada, se a Lua saiu de dentro da Terra, tá? Ou se a Lua se formou junto com a Terra num pequeno turbilhão em volta. Tá? Por fim, nenhuma coisa, nem outra, ou quase isso. É a teoria que a gente tem hoje. Então, tá aí. Se a Lua é uma irmã da Terra, se a Lua é filha da Terra, se a Lua é namorada da Terra, se a Lua é uma irmã siamesa da Terra. Vamos ver essas 4 possibilidades. Primeiro, Lua, irmã da Terra, uma coformação. Né? Aqui no cantinho vocês devem estar vendo 2 menininhas aqui, ó, juntinhas, pronto, são as irmãzinhas. Então tinha um turbilhãozinho menor, turbilhãozinho maior, tá aqui, ó, o disco girando para formar a Terra nesse turbilhão e ali dentro o turbilhão formou a Lua. Para vocês terem uma ideia, nos anos 1970, essa era uma ideia que a gente tinha, popular. Ainda nos anos 80, era uma ideia que valia. Tá? Então eu me lembro, porque eu estava estudando já astronomia nessa época, e essa era uma ideia muito natural, de que a Lua se formou ao lado da Terra, e pronto. No entanto, tinha essa outra ideia, que seria a Lua filha da Terra. Essa é uma ideia que veio lá pelos anos 1950, portanto anterior à era da astronáutica, de que a Terra girava tão rápido que aqui tinha uma massa da Terra e da Lua, né? E por uma centrifugação, a Terra girando muito rápido, a Lua foi jogada para fora. Né? Então está aqui a moça aqui com o barrigão grávida, saiu a menininha lá. Então, essa é uma ideia que ganhou força nos anos 1950, mas a origem dela é do século XIX, porque já se tinha observado detalhes sobre a órbita da Lua em volta da Terra. E havia uma hipótese do primeiro doutor em astronomia dos Estados Unidos que havia postulado uma teoria de que a Lua estava se afastando da Terra e, portanto, no passado a Lua esteve muito próximo da Terra. Então essa ideia de muito próximo da Terra poderia ser da ideia de ter saído de dentro da Terra. E quem criou essa teoria foi o filho do Charles Darwin. Então, como o pai foi o grande Charles Darwin, né, o filho acabou herdando um pouco aí da fama do pai
e foi respeitado, né? E aí teve esse primeiro doutor nos Estados Unidos aí em astronomia, ele estudou na Alemanha, esse astrônomo, e ele era da Marinha, ele estudava muito a questão das marés provocadas pela Lua, o movimento da Lua, e tinha essa dúvida. Como é que a Lua foi parar onde ela estava se tudo indica que um dia ela já esteve mais próxima e está se afastando? Então ela deve ter saído de dentro da Terra. A outra teoria é a Lua namorada da Terra, uma captura gravitacional. Então, pena que ficou escura a imagem aqui, não dá para ver o rapaz se declarando aqui, a moça aqui. Puxa vida. Bom, e aí o que aconteceu foi que a Lua passou perto e foi capturada. Essa era uma ideia que também valia nos anos 80. Tem essa outra aqui, Lua e Terra, irmãs siamesas separadas. Então um corpo, talvez um asteroide, algo assim, fez um choque catastrófico, estavam as duas aqui juntinhas e acabou rompendo, né? Essa é a teoria aceita hoje, né? No entanto, não foi bem assim a ideia de irmãs siamesas, tá? Mas a teoria melhorzinha hoje é essa. Tá? Bom, e aqui vamos explicá-la. Alguém aí quer falar alguma coisa? Não, silêncio total. Alguém escreveu alguma coisa no chat aí? Queira perguntar, comentar? Não. Ok. Então, veja lá. Aqui eu tenho três esquemas, né, de cima para baixo. Então, o de cima está mostrando lá em amarelinho no centro o Sol, em uma órbita circular a Terra em azul, e aqui está escrito no rodapé, 4,5 bilhões de anos atrás. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra girou em torno do Sol. E o que acontece? Acontece que está marcado aqui um L4 e um L5. Isso daqui são chamados pontos lagrangianos. Lagrange foi um mecânico celeste que previu a existência desses pontos. Então, veja, entre a Terra, o Sol e esse L4, forma-se um triângulo. E existe esse ângulo de 60 graus aqui de abertura. Só por curiosidade, tá? E dá aqui uma distância de 150 milhões de quilômetros. Portanto, é a mesma distância da Terra ao Sol. Né? É praticamente um triângulo com os lados iguais, um triângulo equilátero. Né? E um desses pontos lagrangianos tinha um corpo grande, talvez com o tamanho de Mercúrio, talvez com o tamanho do planeta Marte. E ele estava aqui estável, porque o que acontece? Conforme a Terra gira em torno do Sol, esse corpinho no L5 vai acompanhando. Esse corpinho que tiver aqui no L4 também vai acompanhando. Saibam hoje que existe um pequeno asteroide num ponto desses aqui, o L4 e o L5, não sei ao certo. Tá? Que o pessoal até diz, é a segunda lua da Terra. Né? Mas existe essa segunda lua da Terra, tá? Que está orbitando um desses pontos aqui. Então ele não muda a distância ao Sol e não muda a distância à Terra. Então vai todo o conjunto girando junto. Acontece que entre 20 e 30 milhões de anos depois que esses astros já estavam aí bem formados, esse corpo chamado Theia sofreu perturbações gravitacionais, muito provavelmente de Vênus ou de Júpiter, talvez até de Marte, mas muito provável que seja Júpiter. Veja, não tinha Lua nessa época, tá? E o que aconteceu foi que esse corpinho acabou oscilando nessa posição, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, até que se aproximou da Terra e, bumba, impactou. E com esse impacto, parte do material foi ejetado para o espaço e formou a Lua. Por isso que aquela ideia de siamesa é a melhorzinha, né? Então tá aqui, ó, a Terra, Theia, que fez um impacto provavelmente na direção do polo sul da Terra. Foi um impacto de raspão, não foi colisão direta. Se fosse colisão direta, talvez os dois astros teriam se destruído, mas o que aconteceu foi que, para quem joga bilhar ou já jogou bilhar, sabe do que eu estou falando. Você não vai jogar uma bola direto na outra, você vai bater de ladinho para que
as duas bolas saiam uma em cada direção, fazendo uma trajetória em letra V, né? Cada bracinho do V é uma bolinha. Então você bate e abre. Só que nesse caso não houve a segunda bolinha, né? Porque ela acabou se somando à primeira, mas ainda assim também interferiu na trajetória da Lua, desculpa, da Terra em volta do Sol, e nesse caso uma entrou na outra. E houve esse impacto, formou-se esse disco de fragmentos, e a partir desse disco de fragmentos se formou a Lua. Agora, isso aqui é uma visão feita em computador, mostra aqui o corpo impactante, que tem um núcleo, que está com uma cor aqui diferente, e ele tem um manto. Aqui é a Terra com o núcleo e o manto da Terra. E vem um corpo impactante. Então está aqui, ó, 1 minuto após o contato. Então isso mostra que foi meio de ladinho, olha só. 10 minutos após o contato. Olha como que era de ladinho, ó. Veja que o manto da Terra e o manto do corpo impactante já misturou. 1 hora depois, o corpinho afastou, mas tem um fenômeno de maré aqui que misturou o manto da Terra com o desse corpo impactante. E depois continua o movimento, 2,3 horas depois. Veja que tem um pedaço despregando aqui. Aqui está o núcleo. Está uma coisa muito fina aqui, mantida pela gravidade. 4 horas depois, agora sim, o núcleo impactante, ou impactor, ele se adiciona, ou adicionado ao núcleo da Terra. E tem esse manto impactante aqui, ó, que sobrou e ele é jogado para o espaço. 24 horas depois, tá aqui, ó. Ó como que era a Terra antes, ó. Tinha essa camada cinza aqui, ó. Agora ela tem um cinza com um marronzinho em volta, ou seja, somou com os materiais do corpo impactante, que é a Theia. E esse material que foi jogado no espaço formou a protolua. Olha aqui, pedaço do manto misturado do corpo impactante com a Terra. Aqui é a capa da revista National Geographic em inglês. Tá bem pequenininho aqui, está escrito julho 2013. E o título é Our Wide-Wheeled Solar System. Então está dizendo aqui, o nosso violento sistema solar. Né? Então, isso é uma imagem artística mostrando o corpo maior seria a Terra primitiva e esse corpo com a massa de Marte ou talvez massa de Mercúrio impactando como é que deve ter sido. Né? Aí a ilustração de meio, né, da revista National Geographic. Bom, o que aconteceu é que, a partir das amostras de rocha trazidas da Lua, os cientistas de imediato perceberam que a composição dos elementos químicos das rochas lunares, da superfície da Lua, são muito parecidas com a composição das rochas do manto da Terra. E nós temos rochas do manto da Terra na superfície trazidas a partir de erupções vulcânicas e trazidas também por rochas que se solidificam no manto e depois são empurradas para a superfície. São rochas formadas a pelo menos 100 quilômetros de profundidade. São as rochas mais profundas que a gente tem notícia. No Havaí tem o vulcão Mauna Kea, não, agora é o Kilauea, porque o Mauna Kea está apagando praticamente. O Kilauea é que está em atividade há mais de 30 anos. Né? O Kilauea, ele traz lava vulcânica da interface entre o núcleo externo e o manto. É o mais profundo que a gente conhece, chega a mais de 2.000 quilômetros. Ele traz minerais lá de muito, muito profundo. Então, coletar lava ainda quente no Havaí e rochas que se formaram a 100 quilômetros de profundidade e que hoje estão na superfície da Terra, tá? São chamadas rochas plutônicas. Plutônica, vem de Pluto, tá? Plutão.
a gente consegue então conhecer a composição do manto do planeta Terra e se comparou com as rochas da Lua. Resultado: Lua e Terra têm uma composição química muito parecida, portanto, parece que a Lua é um pedaço do manto da Terra. Então, isso logo nos anos 70, a partir da análise dos materiais trazidos da Lua. Só que, é claro, isso levou tempo. E só em 1989 que se chegou a um consenso que essa teoria era boa. Agora, por que a National Geographic publicou de novo isso em 2013? Porque em 2013 se reestudou aqueles materiais com a tecnologia mais avançada. Estou comparando o ano 70 com o século 21. E conseguiu-se um refinamento a ponto de se conhecer outros elementos químicos que não tinham aparecido nas primeiras análises. E tudo confirmou mesmo, com mais detalhes, isso que a gente imaginava. E a ideia é essa daqui. Veja lá, uma prototerra com o seu manto aqui cor laranja, um manto, está escrito aqui, ó, um magma pobre em carbono. Então é muito parecido com o que seria a superfície primitiva dos oceanos. Depois aqui tem um núcleo rico em liga de ferro com outros poucos elementos aí. Tá? E esse corpinho que vem impactar com a Terra, aqui ó, está colocando tipo Mercúrio, outros dizem que poderia ser tipo Marte, né, um embrião planetário. Então ele deveria ter um núcleo rico em fósforo, tá? O sulfuro seria o fósforo, né? Vem de ácido sulfúrico a ideia, né? Ou melhor, desculpe, apaga, não é fósforo, é enxofre, porque o símbolo é S, o fósforo é P, né? É o S do enxofre, desculpe. Rico em enxofre e com mistura com ferro, então enxofre misturado com ferro, então o núcleo tinha isso. E o manto era muito rico em carbono. O que se imagina é que, ao colidir, misturou. Então, o núcleo da Terra passou a ter esse enxofre que antes não tinha. E o manto passou a ter carbono que não tinha. E, de fato, o núcleo da Terra tem enxofre misturado em pequena quantidade com o ferro e o níquel, e o manto tem carbono também em pequena quantidade. Então, tudo vindo desse outro corpo impactante. Uma outra curiosidade é que o núcleo da Terra tem muito ferro, o que foi adicionado pelo ferro que tinha nesse corpo impactante, e o núcleo metálico da Terra também é muito grande. Bom, e agora quando a gente olha para a Lua, olhando aqui a estrutura interna da Lua, então a Lua tem aqui a superfície cheia de crateras, tem aqui as chamadas Marias. Marias são os mares da Lua, apesar dela não ter água nessa quantidade, né? Seria água misturada nas moléculas ali de rochas, né? São as áreas vulcânicas da Lua, que são as áreas escuras, que desde a Idade Média foi dito que aqui seriam mares e oceanos, e tem nomes assim, né? De mares e oceanos. Aqui vem a crosta, com 52 quilômetros de espessura, em média, depois o manto com 1.200 quilômetros de espessura, e depois aqui um núcleo, que tem aqui 3 esferinhas, né? Uma parte central, que é o núcleo sólido, 240 quilômetros, depois um núcleo externo líquido, derretido, né? Líquido, 90 quilômetros, e depois uma mistura aqui de material do manto, que é rocha, com um pouco de material metálico também parcialmente derretido. Parcialmente derretido, imagina a composição do mel. Tá? Isso seria alguma coisa parcialmente derretida, porque o mel pode se comportar como um sólido e quando ele escorre, ele parece algo parcialmente derretido. Fazendo um perfil da Lua, como a gente conhece hoje, é assim, do lado esquerdo, está aqui, ó, near side. Near side é o lado virado para a Terra. Então a gente vê aqui, ó,
os mares lunares, né, que são essas faixas escuras, essas manchas escuras, que são áreas onde vazou o magma, a lava do manto lunar por causa de grandes impactos. Aqui está a crosta, e lá do outro lado tem alguns mares lunares, mas são pouquíssimos, mas tem uma crosta muito, muito grossa, tá? Então tá aqui, ó, far side, é o lado oposto. A Lua sempre mostra o mesmo lado para a Terra. É esse lado onde estão os mares lunares, são as manchas escuras. E a Lua está presa gravitacionalmente com a Terra, nós vamos comentar isso bastante quando falar de fase da Lua, que ela sempre apresenta o mesmo lado. Aqui está o manto da Lua, aqui está a zona, a região parcialmente derretida, esse molten é derretido, e depois aqui o núcleo. Talvez vocês estejam se perguntando o que é CM e o que é CF. CM é o centro de massa. Então, avaliando a distribuição irregular dessa massa, que a crosta é mais grossa do lado oposto do que o lado voltado para cá. Então, é o centro de massa. E aqui o CF é o centro físico. Se pegar aqui, então, desde essa superfície mais grossa do outro lado até essa superfície mais fininha do lado voltado para a Terra, então fica deslocado o centro físico para o centro de massa. É só uma curiosidade. Tá? E está marcando também aqui os... eu não posso chamar de terremotos, eu tenho que chamar de lunamotos. Olha lá, moonquakes e não earthquakes. Então são os mais profundos lunamotos, porque se colocou sismógrafos a partir da missão da Apolo 11, Apolo 12, Apolo 14, para detectar pequenos movimentos internos da Lua. E se detectou que eles ocorrem aqui nessa faixa, dentro da crosta, dentro do manto e até o limite com essa região parcialmente derretida. Bom, aqui está tudo em inglês, mas eu posso traduzir para vocês aqui, que diz aqui a respeito das idades das rochas lunares. Né? O título é As Mais Velhas, né, Rochas da Lua. Então aqui tem uma tabelona mostrando a localização, as missões estão em sequência, olha, Apolo 11, 12, 14, 15, 16, 17. Nota que não tem Apolo 13 porque não pousou na Lua. Tem aqui o tipo de rocha. Então, basalto, por exemplo, aqui, foi muito coletado na Apolo 11, na Apolo 12, Apolo 14. Os geólogos estavam que não aguentavam mais ver basalto. Né? E aí eles pediram que os astronautas da Apolo 14 que eles fossem buscar outro tipo de rocha. Né? E foi todo esse treinamento que eles receberam. Né? Bom, na verdade não foram esses, foi o Apolo 15, desculpe. Ainda Apolo 14 a coisa estava uma desgraça. Né? E aqui tem coisas que foram derretidas por impacto, esse creep aqui seriam as chamadas terras raras, esse P de potássio, ou melhor, é fósforo, o potássio é o K, né? Então é potássio, fósforo e terras raras, REE. Né? Basalto. O que eles queriam mesmo era isso aqui, ó, anortosito. Anortosito é aquela parte branca da Lua, e vocês vão aprender em geologia também um outro mineral chamado feldespato. Anortosito é um tipo de feldespato branco. Tá? As brechas, ou brechas, são materiais misturados pelo calor conforme bate uma rocha na outra, ela derrete e faz uma mistura. Tá? Aqui, por exemplo, plagioclásio também é um outro tipo de mineral, né? Plagioclásio velho, novo. Aqui tem zircão, que é o mineral que mais resiste ao tempo, e as rochas mais antigas do planeta Terra foram medidas, a idade deles, por zircões. E o mesmo aconteceu na Lua. E só na Apolo 17 que esses zircões foram coletados. Por quê? Porque tinha um geólogo que soube reconhecer amostras que tinham zircão. Bom, e aqui a gente vê, né? 3,5 bilhões de anos, 3,2, 4,15 bilhões de anos, 3,85, 4,42,
E esse anortosito aqui, que é do filme, que eu comentei com vocês, é chamada Pedra da Gênese. Infelizmente só tem 4,09, praticamente 4,1 bilhões de anos. Só que na época da Apolo 15, se achava que essa era a rocha mais antiga, que seria da crosta primitiva da Lua, que com o impacto que sofreu, formando uma cratera, esse material foi ejetado. Então eles coletaram o material na borda de uma cratera, que seria um material escavado lá de baixo. Na época foi uma festa, foi uma alegria, né? Mas tudo bem, o nome ficou como Pedra da Gênese, né? Mas depois que eles foram ver que Apolo 14 conseguiu um basalto com 4,1 ou 4,15 aqui, ó, mais velho, né? E tinha conseguido também aqui, ó, essa outra aqui com 4,4, quase a campeã, né? A campeã mesmo foi a Apolo 16, um outro anortosito, uma missão depois, com 4,47. Essa foi campeã, e esse plagioclásio aqui, ó, 4,56, praticamente a idade do planeta Terra. Mas a Lua, na verdade, ela tem 4,4 milhões de anos. Esse 4,5 muito provavelmente é pedaço da Terra lá na Lua, tá? Então, que se manteve intacto esse plagioclásio, tá? Bom, e aqui no texto diz, né, que os astronautas da Apollo recolheram aproximadamente 840 pounds. Pounds o que é? São libras. Transformando em quilos, dá 382 quilogramas, tá? De rochas lunares, isso durante os últimos 30 anos. Essas amostras foram cuidadosamente estudadas para se encontrar formações iniciais muito antigas da história primitiva da superfície da Lua e também para tentar entender a sua formação, né? A tabela abaixo mostra as idades em milhões de anos e alguns dos tipos de minerais determinados pelos geólogos usando vários métodos de radioisotopia aplicada às diferentes amostras de rocha. Alguma pergunta aí? Nada. Tá bom. Teia. Tá. Onde foi parar esse corpo que colidiu e formou a Lua? Então, isso, exatamente. Foi dentro da Terra, né? Então, boa parte dele está somado ao núcleo, uma outra boa parte está somado ao manto da Terra, e uma outra pequena parte, eu vou chutar aí menos de 20%, é a Lua. Por quê? Outros porcentos, não sei quanto, da Lua é da Terra. Então a Lua ela é como se a Terra tivesse se juntado com Teia e produzido uma filha, que é a Lua, né? Então a Lua ela tem os cromossomos da mãe e do pai. Então a Lua ela tem parte Teia, parte Terra. Como cada um de nós, né? Nós temos 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe. Nós somos metade de cada um, né? Claro que vai ter depois alguns genes, ou muitos genes, que nos dá característica mais da mãe ou do pai, ou de algum primo distante, de algum tio, dos avós, mas em termos de cromossomos é isso, é igual, né? 23, 23. E a Lua foi a mesma coisa. Ela recebeu uma parte de material da Terra e uma parte de material de Teia. Tá? E Teia está aí, está dentro da Terra. Então a Terra, inclusive, aumentou a massa porque somou com a massa de Teia. Okay? Bom, e agora, a partir daqui, eu vou passar rápido, são comparações entre astros e algumas curiosidades. Então aqui mostra, na sequência da esquerda para a direita, Mercúrio, Vênus, Terra, a Lua, Marte. Eles estão cortados para mostrar aqui, ó, em laranja, o núcleo, chamado core em inglês. Depois vem o manto,
aqui cinza e uma crosta alaranjada. Então, mostrando aqui que Mercúrio tem um núcleo gigante. É que Mercúrio também sofreu um impacto desse tipo que a Terra sofreu, e o corpo está lá dentro de Mercúrio. Então, duplicou ou até triplicou o tamanho do núcleo, né? Então, ele é um núcleo muito grande para o tamanho de Mercúrio. Aqui, Vênus, que não tem bem diferenciado um núcleo interno com um núcleo externo, a Terra tem. Aqui a Lua, com um núcleo pequenininho, Marte também, com uma situação muito parecida com Mercúrio, né? Aqui mostrando agora grandão, nesse canto direito, Marte, recortado aqui para a gente ver a crosta, o manto e o núcleo. Depois aqui o Mercúrio, esse amarelão mostra bem o tamanhão do núcleo de Mercúrio. Aqui para mostrar apenas em comparação Titã, que é o maior satélite do Sistema Solar, ele é o maior em volta de Saturno, né? Que ele é maior do que Mercúrio. Tá? Aqui vem a Lua por comparação, também aqui os volumes, né? E tem aqui comparando Io, Europa, Ganymede, Calisto, os 4 maiores satélites em volta de Júpiter, mostrando que eles têm tamanhos equivalentes à Lua, equivalentes a Titã, equivalentes a Mercúrio. Ganymede, ele inclusive é maior que Titã. É que Titã ganha um pouquinho dele por causa da atmosfera. Mas se for considerar o volume até a crosta, Ganymede é maior do que Titã. Tá? Então são corpos que hoje orbitam o planeta Júpiter, mas se eles estivessem soltos no Sistema Solar, eles seriam planetas. E interessante é que o Sistema Solar, quando a Terra se formou, e a Lua também, deveria ter mais de uma centena de corpos com massa tipo Terra, tipo Lua, que estavam espalhados e acabaram, portanto, sendo capturados pelos planetas maiores, somaram a massa dos planetas maiores, algo assim. Aqui, Io, são 6 imagens de Io, e essas imagens mostram para a gente um monte de manchas, e essas manchas aparecem aí claras, escuras, avermelhadas, mas sempre de formato arredondado, são vulcões em erupção na superfície de Io. Depois da Terra, Io foi o segundo corpo no Sistema Solar que se descobriu vulcões, e ele é mais ativo, vulcanicamente mais ativo do que o planeta Terra. Afora isso, são conhecidos os chamados criovulcões. Criovulcões são vulcões gelados, que nós também vamos ver aqui. Aqui está uma imagem de Io, e uma não, 3, né? Mostrando aqui a parte noturna de Io, a parte diurna, e com uma imagem noturna aqui, bem caprichadinha, consegue-se ver vários vulcões em erupção na parte noturna, e esse maior aqui, dá para ver em todas as imagens uma pluma saindo ali da superfície de Io. Bom, esse é Europa, um desenho do que se imagina que a superfície foi observado os chamados criovulcões. Aqui está Júpiter representado no céu de Europa, e ele tem uma superfície rochosa misturado com gelo congelado, e abaixo tem gelo parcialmente derretido de água, e depois vem um oceano de água. E o mesmo esquema que a gente conhece de vulcões de rocha derretida na Terra, acontece com a água lá em Europa, e essa água sai em jatos de vapor para a superfície. Tá? E provoca também movimentos, feições curiosíssimas na superfície de Europa como essa. A gente vê esse monte de riscos coloridos, é material congelado em movimento. É o gelo que se movimentou e quebrou, e essas manchas que a gente vê aqui são compostos orgânicos, talvez originados por seres vivos, e tem também mistura de argila, de areia em toda essa superfície por causa dos movimentos. Olhando mais pertinho, a gente vê aqui crateras no gelo, gelo muito fragmentado, essas regiões avermelhadas, cheio de substâncias de argila, areia e matéria orgânica, que a gente adoraria coletar uma amostra disso daí.
Aqui vocês vejam, olha, uma porção de gelo isolado aqui, que não tem nada a ver com o contorno, né? Esse outro pedaço também, mostrando que esse gelo todo está em movimento, né? Aqui são várias crateras, bom, várias feições curiosas da superfície de Europa. Aqui também, mostrando a riqueza de detalhes da superfície de Europa, mas sempre marcada por vários fragmentos de gelo em movimento. Aqui Ganymede, o maior de todos, mostrando também uma superfície congelada, com várias crateras, e cada cratera que acontece escava a superfície, a gente vê o gelo bem esculpido aqui na superfície, né? Aqui na superfície Ganymede, olha que curioso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Não, esse aqui não, desculpa, 13. 13 crateras formadas em sequência. Isso aqui deve ter sido um desses cometas que acabou se fragmentando ao passar por Júpiter e os pedaços caíram aqui na superfície de Europa. Interessantíssimo isso. Ganymede também mostrando que há movimentos no gelo, formando esses vales, várias crateras aí. Outro de Ganymede mostrando vários movimentos aí que aconteceram, né? E esse cara aqui, Encelados, que ele é bem pequenininho, muito, muito menor do que a Lua, e é um dos satélites de Saturno, e ele tem essa superfície linda, toda branca, com essas listras de tigre azuladas aqui, ele foi chamado assim, listras de tigre, que são, isso é no Polo Sul, é um Polo Sul muito fragmentado, e aqui sai vapor de água, e mais essas crateras formadas aqui no gelo. Aqui mais detalhes de superfície fragmentada, de onde sai vapor. Aqui mostrando uma visão, olha só, a nave sonda Cassini, que ficou mais de 10 anos em volta de Saturno, conforme ela passou aqui por Encelados, ela atravessou esses vapores aqui, olha, tem vários geysers ou criovulcões, vulcões gelados, né, mandando esse material para o espaço. Aqui mostrando como que deve ser por dentro, olha, um núcleo rochoso, depois um manto de material misturado água e rocha, depois uns bolsões de água derretida, onde deve sair calor, fontes de calor. E acima das fontes de calor, aqui no Polo Sul, tem essa camadona de gelo, formando esse manto, e lá na superfície, portanto, esse material saindo, sendo ejetado para o espaço. Esse aqui é Ceres, estou mostrando aqui uma animação, feita pela sonda Dawn, que é a sonda que estudou Vesta, o maior asteroide do Sistema Solar, e Ceres, que é um planeta anão, porque ele é esférico, e a gente vê aqui várias manchas brancas, né, ali dentro de uma cratera, mostrando que Ceres é um corpo congelado e que recentemente também caiu objetos ali, ó, aqui mostra bem, na cratera, vários fragmentos aqui que escavaram a superfície, mostrando que tem gelo por baixo. E aqui como deve ser essa composição interna de Ceres, né? Agora aqui está em espanhol, né? Então aqui mostra aqui uma crosta fina de pó, depois uma capa de água congelada e depois um núcleo de rocha. Então também existe possibilidade de ter material orgânico na superfície de Ceres. Fim da gravação. Eu vou dar o stop.